Olá, pessoal, bem-vindo a mais um Conexão Universitária. Eu sou a Jess e estamos aqui para falar sobre mais um devocional aqui da Conexão Universitária. Hoje estamos na semana 20. Então, é o fim de ano, estamos acabando já com realmente o nosso ano de 2020 e vamos finalizar na semana 20. E ano que vem continuamos com Conexão Universitária, com as próximas semanas, que realmente a gente só finaliza o ano do Conexão Universitária no ano que vem. Então, fique conosco em todas estas lives. E hoje, o nosso bate-papo, estou aqui com dois convidados, você já pode ver eles aqui. E nós vamos falar sobre a semana 20. Você que está nos acompanhando no Facebook, no Instagram, na rádio web, porque tem muitas pessoas nos acompanhando de casa na rádio web. Que Deus abençoe sua vida. E realmente espero que esse momento de bate-papo possa edificar a sua vida que está aí do outro lado, nos ouvindo ou nos assistindo. Bom, então bora lá. A temática do nosso devocional é A Noiva é uma Multidão. Se você não tem o devocional físico também, você pode acompanhar pelo seu celular, no aplicativo Pão Diário Universitário. Então, se você puder abrir ele lá e dar uma olhada na semana 20, você já vai saber um pouco mais sobre o que nós vamos conversar hoje. Então, bora lá iniciar. Mas antes, né, de já entrar no assunto, vamos conhecer os nossos dois convidados de hoje. Então, quero saber quem é você, Júlia? Fale um pouco de você. Se apresente aí, Oi, pessoal. e aí galera, beleza? Meu nome é Júlia, eu tenho 21 anos, eu curso design na UTFPR, eu frequento a C3 Church Curitiba e a minha conexão com os universitários, ela tá ligada ao grupo cristão que a gente tem lá na UTFPR. Atualmente eu lidero junto com o Matheus e com o Johan o UTFPR em Cristo, que é uma célula que acontece dentro do campus ali da universidade. Agora, na pandemia, a gente está fazendo online, né? Mas é isso também. Já fui voluntária e volta e meia sou voluntária na rede também. E acho que é isso. Isso aí, muito bom te conhecer, saber um pouco mais sobre as suas conexões e realmente, oi, Johan, oi, Matheus, que Deus abençoe vocês e eu ter fé em Cristo. Então, bora lá, muito bom. E, Gabriel, quem é você? Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu sou o Gabriel, tenho 24 anos e faço parte da comunidade de alcance de Curitiba. A minha conexão com os universitários atualmente é participar em confraternizações do Jesus na UFR, né? Mas fiz parte do Jesus na UFR por bastante tempo, ajudei ali na palavra, no louvor, na liderança geral e hoje também atuo na igreja, né, com alguns universitários que frequentam a célula que eu participo, mas por enquanto é mais a confraternização com os amigos, né? Não, tudo bem. A gente sempre vai estar conectado com os universitários, né? Também já saí da universidade, voltei, saí, estamos aí, ó, para esse momento de constante contato com os universitários. Porque eu acho que quando você sai, você ainda pode voltar e fazer outras coisas, né? Então tem esse detalhe. Não é só Verdade. conectado a uma idade, né? Muito bom. Sim. Então, eu quero saber o que vocês acharam ao fazer essa primeira leitura desse devocional. Para quem não sabe, a pessoa que escreveu esse devocional, e está disponível lá para vocês, foi a Rebeca. Ela já participou de algumas lives aqui conosco, e realmente ela é uma benção. Mas e aí, o que vocês acharam desse primeiro contato com esse devocional, essa temática? Bom, vou começar aqui então. Eu já tinha tido contato com esse texto antes, por conhecer a Rebeca e já ter lido alguns outros escritos dela, e esse tema é algo muito interessante, porque é algo que chama atenção. Você olhar para um texto e falar, a noiva é uma multidão. Cara, primeiramente vem várias perguntas na nossa cabeça, né? O que que é a noiva? E essa é uma das perguntas que a gente vai responder, mas eu acredito que a noiva ser uma multidão é realmente a gente olhar para o corpo de Cristo, olhar para tudo que a gente tem dentro da igreja, dentro daquilo que a gente vive no nosso contexto, e ver que não é tudo sobre nós, mas é que é sobre aquilo que está sendo construído, aquilo que Cristo está fazendo aqui na Terra através de nós, né? Então, esse é um tema muito interessante, muito bacana e algo que eu gosto muito de falar sobre. E é isso aí.
Sim, muito massa. Eu achei bem interessante também. E é muito doido, porque esse tema ele me anima muito, e ao mesmo tempo ele me enche de temor, assim, porque a melhor e a pior coisa é lidar com pessoas, né? A gente, especialmente a gente que trabalha com pessoas e tá sempre cheio de gente em volta, a gente vive o melhor e o pior, né? E quando a gente vai falar da noiva de Cristo, é um monte de pecador assumido buscando junto redenção e um caminho novo em Jesus, assim. Então, tem grande potencial para ser um caos, mas graças a Deus é sobre Jesus, então a gente sabe que a vitória é certa. Tem um grande potencial para ser um caos. E o que eu achei mais interessante nesse devocional é como ele vai dando um caminho assim de que Jesus ele nos ensina a construir essa jornada até a gente chegar vitorioso no final, né? Como a noiva de Cristo mesmo, completa, assim. Sim, eu estava pensando, né, justamente nesses termos, porque nós cristãos, a gente já está envolvido, né, com os termos evangeliqueses na nossa vida e constante, porque é o nosso ambiente. Mas muitas pessoas que estão nos ouvindo, e até pessoas que acabaram de se converter, de conhecer a Cristo, ouvem esses termos e ficam, meu Deus, o que isso significa? Então, gostaria de ouvir de vocês, o que significa e por que a gente usa tanto esse termo de noiva? Né? O que isso traz à tona para todos que estão nos ouvindo, nos acompanhando? Acho que é interessante tentar trazer um significado para isso e por que a gente usa tanto isso. E aí? O que é? Por que noiva e o que é ser noiva? Cara, essa pergunta é difícil. É difícil. Eu sou assim, ó. Perguntas complicadas. Mas veja, as pessoas estão constantemente vindo para a igreja e eles ouvem isso. A gente fala muito sobre isso no nosso ambiente. É verdade. Então, eu vou dar uma resposta que é assim, ó. Ela talvez não seja super teologicamente embasada no sentido de ser rebuscada. Mas é o que eu tenho, carrego no meu coração, assim. Que é tipo. Eu gosto muito da analogia do casamento que a Bíblia traz. E quando a gente vai pensar em casamentos, né, uma união onde a gente vai se tornar um com uma pessoa, uma relação simbiótica mesmo, né, de a gente se com o outro, é a relação de maior intimidade que um ser humano pode ter com o outro. E pensando nessa analogia, a gente maximiza isso para um ser eterno e enorme que é Deus, desejando se tornar um numa relação simbiótica conosco. Então, para mim, o ser noiva é a promessa de que a gente vai. De que Deus, o próprio Deus que criou todo o universo, deseja passar o resto da eternidade com a gente. Deseja se relacionar com a gente no tipo de relação mais íntima que pode existir na face da humanidade, na existência. Muito bom, Júlia, muito bom. Trazendo um contexto um pouquinho mais teológico, como disse a Júlia ali, a gente não vê tantas referências na Bíblia mesmo falando da igreja como noiva, mas a gente vê de Cristo como noivo. Então, por que é tão popular a gente falar da igreja como noiva? Porque, cara, Jesus, ele é o nosso noivo e tem várias alegorias que mostram Jesus como noivo. A gente tem alguns textos em João que falam de amigos do noivo, a gente tem acho que em Coríntios que fala que Jesus ele quer nos apresentar como a noiva adornada, a noiva pura. Então, é exatamente por isso que a gente é a noiva. A gente é alguém que está esperando pelo noivo. Nós somos aqueles que realmente desejam e anseiam por um momento do casamento. Qual que é o casamento? Cara, as bodas do Cordeiro, o momento onde a gente vai estar lá comemorando esse casamento com o noivo que é Jesus. Mas a gente precisa entender também o porquê dessa alegoria do casamento, né? O que representa? E acho que a Júlia destacou muito bem. O casamento ele representa a união de duas pessoas diferentes que vão se complementar, que vão se unir
e vão formar algo. E isso sendo formado é algo que a gente está sendo formado aqui, né? A gente está sendo preparado como essa noiva, mas, cara, existe algo muito melhor, que é o casamento, que é receber o noivo. E quando a gente chegar naquele lugar, com certeza a gente vai conseguir entender a completude desse mistério de que é a igreja ser a noiva de Cristo, né? Exatamente. Talvez, né, a simbologia disso seja completa quando realmente aconteceu o casamento. Para nós, eu vejo constantemente esse tipo de uso, né, de símbolos que são explorados na Bíblia e trazidos para a nossa realidade para que a gente possa compreender melhor, mas não é a realidade de fato, entende? Então, para poder compreender mesmo, somente encontrando ele naquilo que nós chamamos de casamento. Mas realmente tem muito a ver com esse relacionamento íntimo com o Senhor. E também facilita muito a gente entender, quando a gente olha, nossa, a noiva está esperando, ela não se casou ainda, ela está esperando, e ela está separada nesse tempo. Ela não, no momento de ser noiva, agora ela resolveu que vai conhecer um universo de outros que estão ao redor. Não, ela entende que está separada e realmente vai ter um tempo em que ela vai encontrar o seu noivo. Isso faz uma diferença absurda. Fala, Ju. Cara, eu ia falar isso agora. Meu Deus. Que, tipo, eu acho que... Eu tô falando muito, tipo, perdeu. Eu acho que o nosso contexto como sociedade ajuda um pouco a gente entender também essa relação de espera por Jesus, a nossa espera como noiva, né? Porque hoje a gente tem um negócio chamado namoro. E o negócio chamado... O noivado sempre existiu, né? Mas, assim, que é esse limbo de ficar esperando para algo mais sério acontecer. Que você tá comprometido, você não tá por aí, mas você ainda também não tá lá na promessa de você conseguir ter a relação completa de intimidade com a pessoa que você escolheu passar o resto da vida. E eu acho que a gente conhecer esse contexto na nossa sociedade ajuda a pensar que, por exemplo, a gente falando no namoro saudável, né? Dentro dos princípios cristãos, são duas pessoas que estão se preparando para o casamento, que estão se consagrando uma outra, se conhecendo, se apaixonando, gerando intimidade e gerando expectativa para o casamento também. E essa é a realidade deve ser a realidade da nossa espera por Jesus, né? Um tempo de se conhecer, de se apaixonar, de nutrir aquilo que é o fogo, a paixão um pelo outro. E pensando nessa analogia fica não fácil, mas assim, fácil nunca é, né? Mas até que relativamente simples da gente pensar nisso, né? Uhum. É um bom exemplo, né? Fica mais perto da nossa realidade, né? Daquilo que realmente a gente precisa para compreender algo maior. Achei muito legal essa expressão da Júlia ali, parece algo bem romântico, assim. Eu acho que é exatamente o sentimento que a gente precisa ter por Jesus, o de se apaixonar por ele, porque ele realmente é o nosso noivo. E se a gente quer passar o resto da vida com essa pessoa, não tem como a gente não estar amando ele e se entregando por ele. Por isso que a gente tem tantas expressões na Bíblia de Jesus usando o casamento para demonstrar algumas coisas que acontecem no reino. A gente tem a parábola das 10 virgens, e quando Paulo está falando, né, sobre a questão de como é que o marido deve tratar a esposa, ele fala que o marido tem que tratar a esposa assim como Jesus se entregou pela sua igreja. Exatamente. Essa entrega foi a entrega de morte, foi a entrega de dar tudo que ele tinha, né? Exatamente. Então, mas essa expectativa que a Ju falou, de uma expectativa no sentido de, poxa, eu quero encontrá-lo, tipo, eu não fico desesperada com recém, nossa, eu vou casar, amanhã vai ser tenebroso. Não, a expectativa ela é muito positiva. Eu vejo que constantemente esse relacionamento que nós temos dentro da igreja em si, com a volta de Cristo, não gera nesse sentido. Acho que muitos anos ficou com a expectativa errada. Meu Deus, ele vai voltar amanhã, vai ser um inferno. Não, né? É realmente uma expectativa bem ruim em relação à volta de Cristo, como se o casamento não fosse assim algo tão maravilhoso. Mas creio que está conectado justamente a esse relacionamento que se tem com ele. Quando você realmente está apaixonada pelo seu Senhor, por Jesus, está tão apaixonada por ele que esperar está sendo difícil.
Está sendo complicado esperar ele voltar. É a espera que se torna difícil, né? Excruciante, não a expectativa, né? Exatamente. Então, isso é muito contraditório, ao mesmo tempo que parece que nós não estamos vivendo isso, de ser a noiva. Né? Parece que estamos vivendo qualquer outra coisa, menos isso, porque a vontade do casamento é menor. Eu vejo que isso se reflete muito na nossa geração. Nossa geração não tem compromisso, não tem compromisso em relacionamento, não tem comprometimento com muita coisa. Para eles tudo realmente é muito mais passageiro, falar, não, estou aqui com essa, estou ali com a outra. E esse tipo de compromisso não se assemelha ao compromisso de noivado e casamento que o Senhor colocou na Bíblia. Aí fica difícil para a gente trazer a nossa realidade, porque parece que agora a realidade é outra. É a de total falta de comprometimento. Sim, é verdade. Tanto que eu tenho 24 anos, mas eu já sou casado há 3 anos. Olha lá. E Tá quando a gente, comprometido, Gabriel? e quando a gente fala sobre casamento, ou quando eu e minha esposa a gente fala que é casados, todo mundo fica, nossa, mas vocês já são casados? Nossa, mas como assim? Porque é uma realidade muito diferente daqueles que não estão dentro de uma igreja, não necessariamente da igreja, mas dentro do contexto cristão, de entender o porquê do compromisso, né? A gente está se comprometendo com algo que a gente entende que, cara, não é só uma curtição de um relacionamento para satisfazer minhas necessidades emocionais, as minhas necessidades físicas. Não, é um compromisso que está sendo assumido para construir algo, para que realmente haja um relacionamento onde duas pessoas se esforçam para fazer aquilo dar certo. E essa expectativa que é irreal das pessoas que não entendem isso, de tipo, preciso gastar minha vida buscando prazer e depois eu me caso, e depois eu tenho compromisso, também impacta no relacionamento com Jesus. Por quê? Porque as Exatamente. pessoas olham para a igreja e elas falam, cara, é um clubinho que tem regras para fazer parte e eu não quero fazer parte desse clube que me coloca em posições, que me coloca algumas restrições. Eu quero aproveitar a minha vida. E eu acho que aí a gente consegue puxar um pouquinho também daquilo que é expressado ali na palavra nesse devocional, né? De a gente ser o corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? Cara, um ajuntamento de pessoas. A igreja, que é a noiva de Cristo, ela não é uma estrutura física, um templo, e como as pessoas de fora veem, né? Todo mundo fala, você vai na igreja? Sabe aquela Você é da padaria ali igreja? da igreja? Você me Nossa, você vai conversa muito na igreja. Não, né? É E diferente, isso. porque realmente a igreja é o corpo de Cristo, não é essa ou aquela. Sim, exatamente. E todo mundo, e às vezes a gente, como cristão, peca em apresentar o evangelho de forma restritiva, no sentido de, cara, pô, a pessoa acabou de ir na igreja, acabou de aceitar Jesus, agora você tem que parar de fumar, agora você tem que parar de beber, agora você tem que parar de ir na festa, porque para você fazer parte desse clubinho aqui, você tem Existem que ter essas algumas regras aqui, mas restrições. não é sobre essas regras, Mas né? não é sobre essas regras, na verdade é sobre você ter um entendimento de que, cara, pela pessoa que eu amo, pelo meu noivo, vale a pena eu me abster de algumas coisas. Pelo É, meu noivo, vale a pena eu abrir mão desse prazer aqui, porque não se compara ao prazer de estar com ele. Não se compara. Eu falei isso como universitária hoje. Falei, não se sim. compara. O prazer é absurdamente. Não tem. Não, eu não consigo colocar na mesma moeda. Pode falar, Ju? Sim. E eu achei muito interessante que o Gabriel falou que quando ele se casou, né, que ele e a esposa dele costumam falar que eles se uniram por um propósito, em prol de algo. Isso me fez pensar muito na volta de Jesus, que geralmente as pessoas têm medo do apocalipse, né, do que vai acontecer, se vai ter... e depende da linha teológica, da tribulação, da não Não vamos tribulação, se entrar a gente já nesses pode falar ou termos. não, a gente não vai entrar nesse aspecto, mas o que eu quero dizer é que, independente da forma que for acontecer, eu acho muito doido que Jesus, ele espera que nós nos unamos a ele em uma aliança de casamento, para que junto com ele, todo o planeta possa ser remido do pecado. Isso eu acho muito incrível, porque Jesus, o sangue de Jesus, primeiro nos remiu, né, do nosso pecado, e a gente, aceitando Jesus, a gente recebe o perdão, a gente é lavado
pelo sangue de Jesus. E aí ele nos chama para participar com ele da remissão de toda a terra, da destruição do príncipe desse mundo, da destruição de Satanás. E agora que eu pensei nisso, é Deus, né? Obrigada, Senhor. Tipo, imagine que doido. Olha, gente, Deus, ele nos escolheu para sermos sua noiva, para participar com ele da grande vitória. Sim. Do universo, tudo. A gente participar com ele. Olhando para o outro lado, né? Porque o outro lado é irrelevante. Irrelevante. E mesmo assim a gente dá foco no lugar errado e não aproveita esse relacionamento. Sim. E a gente desculpe. A gente acaba se esquecendo do propósito, né? De que já começou agora, já começa quando a gente aceita Jesus, a gente entra nessa aliança e a gente já começa a participar do propósito eterno dele, de ser o corpo de Cristo e realmente refletir Jesus nas coisas que a gente faz, participar com ele daquilo que ele está fazendo nessa terra, né? Pode falar, Gabriel. Não, eu achei muito interessante que você falou de, cara, existe algo que está sendo feito, né? E a gente muitas vezes não percebe a honra que é fazer parte daquilo que Deus está fazendo. E por quê? Porque, cara, Deus podia fazer igual o Thanos, né? Estralar o dedo e resolver todas as coisas. Resolvido. Só que ele não fez isso. Por que ele não faz isso? Porque quando ele criou o homem, o objetivo era o relacionamento. Ele deu um trabalho para o homem ali. Cara, você tem que cuidar do jardim, você tem que fazer isso aqui florescer, você tem que cuidar aqui de tudo que tem nesse jardim. Só que na viração do dia ele vinha se relacionar com o homem. Ele não vinha exigir os frutos daquilo que ele fez, mas ele vinha ali pelo relacionamento. Então, muitas vezes, a gente foca tanto no só fazer, mas a gente não percebe que, cara, o fazer também é parte de um relacionamento. Quanto mais a gente dá água para as pessoas, mais a gente precisa voltar à fonte, né? E buscar mais dele para poder derramar sobre a vida das pessoas. Mas esse relacionamento é algo que, cara, Deus, ele preza, ele deseja esse relacionamento e a gente precisa ver, dar valor a isso e desejar isso também, desejar esse relacionamento, desejar gastar esse tempo com ele, né? Sim, muito importante. O que nos leva a uma outra coisa que eu estou refletindo aqui sobre, que é justamente a própria temática, né? O noivo é uma multidão. Tá, você comentou, né, em relação ao corpo de Cristo, porque nós não somos só não tem só essa referência de noiva, mas também nós constantemente nos referimos à igreja como corpo de Cristo. E eu gostaria muito de entender, por mais que eu tenha já uma concepção formada, eu também gostaria de saber o que vocês pensam a respeito disso. O que significa a noiva ser uma multidão? Porque, então, a noiva não é uma pessoa em específico, mas a noiva é uma multidão. Mas, peraí, então, como isso se relaciona com o que estamos falando até agora? Por que ela é uma multidão e ela não é uma só pessoa? Ela é um plural. Ela é noiva? Não, ela é noiva, mas ela é toda a igreja, todo o corpo de Cristo. O que significa dizer isso? Aí é a questão da alegoria novamente, né? De a gente entender que nós, como parte de um corpo, ou seja, a gente não é a igreja sozinhos. Não existe o eu-igreja. Na verdade, a igreja ela é formada por mais de uma pessoa. Então, nós somos um ajuntamento de pessoas, o ajuntamento de pessoas buscando a santidade e buscando manifestar o propósito de Deus aqui na Terra, buscando ser cada dia mais parecidos com Jesus, através desse relacionamento um com o outro. Mas é muito importante que a gente consiga entender que, cara, a noiva de Cristo, ela não é uma igreja específica também, mas ela é todo o corpo de Cristo. E, cara, esse ambiente que a gente está aqui, o ambiente universitário, ele é maravilhoso por isso. Porque eu nunca tinha visto uma união tão grande entre igrejas, entre pessoas de diferentes igrejas, como eu vi na faculdade. Porque, cara, são pessoas de várias visões diferentes. Mas a gente tem muito cuidado aqui mesmo para não falar sobre algumas coisas que nos separam.
Porque tem coisas que nos separam, tem coisas que Sim. são diferentes entre nós, mas a gente precisa olhar para aquilo que nos une. O que nos une? Cara, é o nosso propósito eterno de fazer Cristo conhecido e de se tornar parecido com Ele. Então, a gente é um corpo por quê? Porque nós temos o mesmo propósito, de nos tornarmos parecido com Cristo. E aí eu deixo um pouquinho para a Júlia complementar. Sim, é muito massa isso mesmo, a gente poder saber que todos aqueles que confessaram Jesus como seu Senhor e Salvador, que creem que Jesus é Deus, que ele veio à Terra para nos salvar, que nós somos pecadores e se submetem ao batismo, são salvos e são a noiva de Cristo. Isso é muito legal, porque tira a gente também da nossa bolha, né? Eu Sim. me lembro até hoje de quando eu comecei a experimentar na prática o que é ser a noiva, né? O que é sair, foi sair da minha bolha, assim. Eu me converti na adolescência, né? Minha família não é cristã ainda, mas eu passei muitos anos frequentando só a mesma igreja, não visitando nenhuma igreja, eu nem sabia que existiam tantas denominações, eu não sabia a diversidade que existia no corpo de Cristo. E quando eu entrei na faculdade, que eu conheci a galera da rede, conheci outras pessoas, parece que a minha cabeça fez assim, porque aí eu comecei eu me converti Mind numa igreja blowing. um pouco mais tradicional, assim, eu comecei a conhecer a galera que é mais sapatinho de fogo, que é mais pentecostal e tal, comecei a me identificar com a galera e visitar outras igrejas e saber que eu posso conhecer mais de Deus e que eu só só consigo conhecer mais de Deus se eu me submeter a conhecer mais do corpo, porque Deus se relaciona diferente com cada pessoa. E eu só vou conhecer uma faceta de Deus que você conhece se eu me relacionar com você. Porque, sim, porque é assim que Deus fez. Porque Ele quer que a gente Feliz relacione. Deus quis, realmente essa frase é boa. Deus quis assim. Foi de propósito mesmo, né? Exatamente. Eu acho isso sensacional em relação à igreja. Tipo, realmente, o contato com a universidade. Tem uma coisa que a gente conhece muito o corpo de Cristo é lá. Ele realmente é uma universidade, é um universo de conhecimentos de pessoas diferentes, de áreas diferentes e de igrejas muito diferentes. E também, né, tem muitas religiões diferentes lá. Então a gente tem um contato assim com uma variedade absurda de pessoas e muitas culturas. Então, a gente aprende ali na prática, ao mesmo tempo que, se você realmente não tem um relacionamento bom com o Senhor, você será apresentado para muita coisa que vai te afastar bastante do Senhor. Então, se você não tem essa noção em relação realmente ao seu relacionamento com Deus, você também pode se perder lá. Então, a beleza é a unidade que eu também encontrei lá. Né? É legal ver que vocês encontraram isso, mas quando eu vi a quantidade de pessoas que realmente acreditam em Cristo e caminham com Cristo lá, eu falei, meu Deus, isso é sensacional. Mas realmente, se a gente focar naquilo que nos separa, a gente destrói a noiva inteira, destrói o corpo. Mas se realmente a gente focar naquilo que nos une, que é Cristo, que é realmente Ele sendo o cabeça, a gente percebe que nós realmente somos diferentes e é necessário que seja. É necessário que algumas pessoas sejam realmente mais focadas em algo ali dentro da igreja deles, em uma doutrina, em outra, e tudo bem, não é um problema. Acho que isso revela muito a respeito do corpo de Cristo, o quanto realmente a graça dele é multiforme e realmente se manifesta de diferentes formas mesmo na vida de pessoas tão diferentes. E seria meio limitante falar que todo mundo tem só uma doutrina, só uma... Não, entende? É muito amplo isso, mas realmente é Cristo o foco, Cristo é o cabeça, Cristo é o cabeça de todo esse corpo, que faz muita diferença. A multidão ser tão grande, mas a unidade em Cristo é gigante. Acho que é por isso que Cristo também fez a oração de João 17, né? Para que possamos ser um. Mas não é um no sentido de destruir as diferenças que temos, mas de mostrar que todas elas complementadas fazem com que a sua diferença, aquilo que é diferente em você, que é diferente em mim, seja realçado.
Tipo, não é algo que não faz sentido para esse mundo, porque realmente as nossas diferenças são realçadas de forma espetacular quando estamos unidos em Cristo, né? E não é destruído. Uma coisa muito diferente. A gente não é um amontoado, uma massa que está tudo. Não, a gente é um corpo muito diferente. Um dedo, uma perna, um braço ali, mas a unidade faz com que realmente aquilo que é cristocêntrico seja realçado. Algo que Sim, não tem explicação. maravilhoso isso, Jess. E essa oração, cara, é uma oração maravilhosa. Eu amo esse texto, porque, cara, Jesus ele tá orando para que nós sejamos um como ele é um com o Pai. Então você vê que, cara, a Trindade ali é algo muito misterioso, muito complexo, mas a gente entende que tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cada um dos três são um, assim como eles são três diferentes. Então, como é que a gente se torna um sendo diferente? Cada um com a sua característica, cada um com a sua forma de agir, pode contribuir para um mesmo propósito. E isso que você falou das nossas diferenças, elas serem destacadas, também mostra que as nossas diferenças nos ajudam a trabalhar com as nossas dificuldades, com forma de crescer, né? Tem um texto em Provérbios que fala que como o ferro afia o ferro, assim, um amigo afia o seu amigo. E, cara, como é que o ferro afia o ferro? É tirando faísca, né? É tirando Lasca, Jesus, dando umas. e, cara, no relacionamento, muitas vezes a gente olha, e eu volto para aquela questão, cara, a igreja ela não é o prédio. Na verdade, a gente precisa olhar para a igreja como um contexto de família, um contexto de alguém que caminha junto e que está ali como irmão. A gente ama um ou outro, e aí, faz irmão, tudo bom? E aí a gente fica tipo, o irmão é só porque ele é da igreja. Não, é porque a gente é família, porque nós temos o mesmo pai. E se a gente tem o mesmo pai, nós somos irmãos. Então, porque o contexto de família qual que é? Cara, é que você mora junto na mesma casa. Você pode estar abrigado, mas daqui, sei lá, algum tempinho você vai ter que conversar com aquela pessoa. Então, Não vai ser ter jeito de família, fugir, né? exatamente, não tem como Tem você como. fugir. Não quer dizer que você vai conseguir amar todo mundo, que você vai gostar de estar sempre com todas as pessoas, porque a gente é diferente. Mas quer dizer que nós somos uma família, e como família nós estamos juntos e sendo lascados, né? Outra coisa muito legal que a Rebeca destacou no texto é que, cara, as características em que são expressas o fruto do Espírito são características que revelam frutos de relacionamento com as pessoas. Então a gente tem a questão da paciência, cara. Se você orar para Deus pedindo paciência, eu tenho certeza que Deus ele não vai só fazer isso aqui e te dar paciência. Ele vai te dar muitas Download da oportunidades. habilidade de paciência, não. Ele vai te dar muitas oportunidades de ser paciente, né? De você exercitar a paciência. A gente nunca vai conseguir atingir um nível muito bom se a gente não exercitar as coisas que a gente precisa fazer, né? Então, compaixão, a gente exerce para com as outras pessoas. Amor, a gente expressa para as outras pessoas. Então, tudo isso vai sendo expressado através do nosso relacionamento no corpo de Cristo, né? E, cara, maravilhoso tudo isso. Pode ir lá, Júlia. Sim, né? Sim. É a palavra comunhão ali, as tretas e a Sim. aplicabilidade de frutos na comunhão, né? E aí, Ju? Com certeza. E é muito doido, porque esses tempos atrás eu estava conversando com um colega de trabalho meu, e ele estava explicando qual que é a fé dele, que ele crê em Deus, mas mais ou menos, ele não frequenta uma igreja. E ele estava falando, não, mas, sabe, eu sou uma pessoa boa, eu tô me desenvolvendo aqui na minha casa. E eu perguntei para ele, mas, cara, assim, com todo respeito, né? Como é que você sabe que você tá melhorando se você só vive com você mesmo? É bem fácil ser bom para si mesmo. É muito bom. Assim, é bem fácil. É Eu verdade. posso falar assim, não, eu sou uma pessoa ótima, porque olha como eu faço bem para mim. Não faz sentido. A única É forma de verdade. você colocar à prova mesmo que você é uma pessoa que tem valores, que tem princípios, que você está aprendendo com Jesus, que seu caráter está sendo Dando moldado, é com as outras pessoas. É dando a cara a tapa em relacionamento com o corpo. É você errando, é você tendo que ir lá e pedir perdão, é você falando, cara,
desculpa, não é assim que se fala com as pessoas, preciso melhorar, me ajuda. Ou, ai, não sei, sabe? A gente realmente se colocar em risco, assim. Eu acho que esse é um termo que eu tenho pensado muito, e Deus tem falado muito comigo sobre ser corpo, porque eu sempre tive um pouco de bloqueio, assim, de me relacionar de maneira íntima em amizades, assim, de realmente correr o risco de amar um irmão, assim, em Cristo, de se colocar nessa posição de risco mesmo, que o corpo exige, de você se expor realmente para ser machucado, para as pessoas te verem quem você realmente é. E é isso que eu acho que Deus deseja, que a gente não tenha relacionamentos superficiais. Por isso que a igreja, como corpo, né, não como instituição, simplesmente ela é tão importante. Da gente se colocar nessa posição onde realmente o nosso caráter vai ser exposto. Onde a gente vai ter que admitir a nossa podridão na frente das pessoas, não só diante de Deus, mas diante dos homens também. Isso eu acho muito doido de Deus, né? Porque ele podia tratar assim, ó, só nós, só um por um. Mas ele fala, não, não, dos seus Mas pecados ele é relacionamento, né? Ele já não para começou. todo mundo, né? Para pessoas específicas, mas não vai estar dando para você ficar só com uma carinha de perfeita e Porque só ninguém Então, sozinho. eu acho que é por isso que eu gosto tanto do livro de Efésios 4:3, que fala: façam todo o possível para se manterem unidos no espírito, ligados pelo vínculo da paz. Ele sabia que a gente ia querer se matar, entende? Aí ele falou: olha, o negócio é o seguinte, façam todo o possível. Vai ser muito difícil, porque é jogo de ego contra ego, é irmão que se acha melhor, é isso, é uma família, como o Gabriel falou. A gente não vive 100% em paz na família, é briga dia sim, dia também, mas é uma coisa que é necessário, porque você está afiando ali. E você está vendo quanto você aguenta algumas coisas. Porque, cara, se você realmente não consegue amar as pessoas que são da sua família, como que você pode ter a ousadia de falar amar uma pessoa que você não conhece, que é Deus? Você tem que amar a pessoa que está vendo aqui, tentar e fazer e manter esse vínculo da paz com essas pessoas. E é engraçado que está escrito aqui, façam todo o possível, porque é bem difícil. Bem difícil você suportar alguns irmãos. E a Bíblia também fala, né? Suportem-se. Então, essa palavra sendo usada faz muito sentido, porque a gente não aguenta. Vários momentos, realmente, para gerar esse fruto do Espírito, ele é muito custoso, ele é muito difícil, a comunhão é muito difícil. Eu acho que mesmo que nesse tempo de pandemia a gente se sentiu bem de estar longe da galera, da reclamação, a gente sabe que não é saudável. Então muitas pessoas se sentiram muito mal, porque realmente você precisa do outro para receber essa correspondência. Estou crescendo, não estou, né? Para onde eu estou caminhando, eu estou indo certo. Como que eu vou saber se não tem um outro para me falar? O meu cachorro não pode falar isso para mim. Entende? Você Não tem pode virar para parâmetro, você e falar, você está sendo egoísta. O cachorro fala, imagina que estranho, mas não tem. O meu celular aqui, a gente vive para nós, porque o celular ele vai até procurar as coisas que são do seu interesse. Ele vai fazer buscas pessoais suas para agradar você, entende? Sempre. E o outro não. O outro vai bater ego com ego e vocês vão ter problema. Mas isso vai mostrar quem que manda na nossa relação aqui é Deus. Não vou fazer o que você quer e nem o que eu quero, mas a gente vai buscar o que Jesus quer para ambos. Isso Sim, acaba totalmente com o nosso ego. é verdade. E se você pensar, essa questão do celular que você comentou é algo muito verdadeiro para a nossa geração, porque a nossa geração é do quê? Do serviço personalizado. Eu quero a Exatamente. experiência de ser atendido, eu quero aqui, ó, o meu YouTube só me mostra os vídeos que são interessantes para mim. Eu não quero ver O qualquer que eu outro. curto, comento, não quero ver outra coisa. Exatamente. Então é tudo personalizado para você. E aí você chega na igreja, dentro do templo, não do corpo de Cristo, né? Você chega num culto e você olha aquele louvor e fala: Nossa, Não que gostei, música não estava chata. bom. Não gostei dessa música. Nossa, esse pregador fala muito devagar, me dá sono. Cara, não é sobre você. Não é sobre só uma pessoa, mas é sobre o corpo, é sobre edificação de um todo, de algo que, cara, não é
individualista. Então, isso trabalha muito com o nosso ego, com a Nossa, nossa. totalmente. Sim, e muito também com o nosso orgulho de a gente se expor mesmo. Acho que o que a Júlia comentou ali com relação a pecados, cara, a gente, por muito tempo, pelo menos do contexto que eu vim, cara, quase não se ouvia falar sobre confissão de pecados. Você compartilhar aquilo que você está tendo problema, de compartilhar aquilo que é a sua dificuldade. E hoje eu vejo um contexto de por quê? Porque, cara, antes as pessoas elas olhavam para aquilo e falavam, tá, eu vou pedir perdão aqui para Deus. E muitas vezes elas não estavam pedindo perdão para Deus, elas estavam pedindo perdão para ela mesma se perdoar. E, cara, quando você pede, confessa algo para o seu irmão, você consegue ver a manifestação de Deus ali, de alguém que poderia te julgar, mas está te amando, que está te orientando a fazer o certo, mas está te oferecendo o perdão. E eu vi o Douglas compartilhando em um podcast esse tempo atrás, falando sobre isso. Cara, quando a gente faz isso no corpo de Cristo, a gente tanto ganha confiança com aquele irmão, quanto a gente também mostra para ele de que, cara, o corpo de Cristo é formado por pessoas que têm defeitos, mas que podem ajudar umas às outras. Então, cara, isso é maravilhoso e é libertador. Nossa, com certeza. Eu e a Jazz, inclusive, toda vez eu chego pra ela e falo, Jazz, socorro. E, cara, é muito importante isso, porque quantas coisas eu não aprendi, não só com a Jazz, né, mas com outras amigas, outros amigos, que eu não fazia ideia que era errado, não sabia que era pecado, até que alguém chegou para mim e falou, olha, então, sabia que Jesus não tá assim, Não tá não gostando é disso muito de aí. acordo com os valores do reino, isso que você tá fazendo. Ou até a gente sabe, mas precisa de um puxão de orelha, a gente precisa de dar essa liberdade para os nossos irmãos de chegar e falar: olha, você está vacilando nisso faz tempo, né? Você já sabe. Tá na hora, vai demorar até quando para você se Se comprometer de mover. verdade com Deus nessa área? É importante, porque senão a gente fica acomodado na nossa vida com Deus. E se não for o corpo, a gente não tem ritmo de caminhada, a gente não vai chegar juntos, como diz a palavra, à medida de varão perfeito, né? A gente não vai chegar juntos no padrão de Jesus que ele estabeleceu, né? Exatamente, de estatura perfeita, sim. Ó, Efésios de novo, gente. Vocês que estão nos ouvindo, vai ler Efésios. Não reclama do pastor, não, que não usa isso, não usa aquilo. Vai ler e ter a sua intimidade com Deus aí. E isso será resolvido de forma muito, muito Sim. satisfatória se o seu relacionamento com o Senhor for realmente isso, o seu interesse nele. É, E pode falar. e muitas vezes as pessoas, elas, por não entenderem isso, chegam naquele ponto de falar, cara, vou mudar de igreja. Mas a pessoa não está mudando de igreja porque ela entendeu um direcionamento de Deus, ou porque ela está sofrendo, não está crescendo naquele lugar, mas porque ela não entendeu a família. Não tem como você trocar de família. Se você está dentro de uma família, não tem como você chegar para sua mãe e falar, mãe, visitei um amigo lá E e gostei deles e vou morar lá. gostei mais da casa dele. Imagina. É, Ela tá é me uma coisa mudando, louca, beleza, mas, paz? cara, é algo que as pessoas fazem. Por quê? Porque não entendem que o corpo de Cristo realmente é uma família, onde um está afiando o outro. E a gente precisa entender que, cara, não é sobre. Apesar de que hoje, né, está se tornando bem comum isso. Eu escolho a minha família, eu escolho quem eu quiser, mas daí isso é muito baseado no ego, né? É o que é bom só para você. Quando fizer qualquer mal para o seu ego, você está se movendo e largando os relacionamentos. Então, isso é terrível da nossa geração, porque isso tem sido bem frequente, no sentido de, isso aqui tá bom para mim. Quando tiver bom, eu tô aqui, né? Que seja eterno enquanto frase ruim. Não, bora entender e ter problema mesmo. Os problemas existem para ser resolvidos. Então, vamos tentar entender até onde chega, porque realmente essa tendência da nossa geração de falar, cara, não gostei daqui, eu vou ali agora, vou lá, e vai, e volta. E fica circulando para 15 lugares, não para em nenhum lugar, nenhum relacionamento, nenhuma família. Nunca, porque nada satisfaz. Ou até essa questão que às vezes a gente acaba romantizando e se vitimizando, assim, né? De
Ai, mas é porque lá eu não encontrei cuidado, eu só tinha que servir o tempo todo. Mas e você pergunta, mas você pediu ajuda? Você chegou em alguém e falou assim: Olá, corpo de Cristo, estou sofrendo, preciso de ajuda. Não! Tipo, você não assumiu a sua responsabilidade de parte da família de pedir ajuda, de chegar e falar, gente, Comunicar aos seus irmãos. socorro! Igual quando você é uma criança, você chega na sua mãe e fala, socorro, estou com fome, estou, sei lá, com vontade de ter um brinquedo, o que eu faço? E a gente Mas os não, a irmãos têm gente que ter uma perde bola de essa cristal, noção. olhar para você e saber que a coisa tá ruim e te dar uma palavra profética. Exatamente. E até mesmo a gente não faz o que a alegoria do corpo, né? O corpo de Cristo. Cara, o que o nosso corpo faz quando tá doente? Ele vai gerar uma febre, vai te dar uma dor de cabeça, cara, ele vai te dar algum sinal. E muitas Vai te dar vezes, algum problema. exatamente, algo tá errado, ó, tô notificando só. Eu sei o que tá errado? Muitas vezes não, Não, mas aí a mas gente tá vai pro notificando. especialista, né? Qual que é o Exatamente. especialista? Ah, no nosso caso é o Tudo, médico, tudo que tá mas errado, o nosso corpo sente febre. Tu pode ser qualquer coisa, mas tipo, febre. Por quê? Não sei. não sei. Bem isso. Mas, A cara, a gente gente sempre pode buscar o direcionamento de irmãos mais velhos, mas a gente também sempre tem disponível, cara, o Espírito Santo para nos direcionar. A gente não pode achar que fazer parte de uma igreja é algo desnecessário e simplesmente mudar de igreja é algo trivial. A gente precisa entender para onde Deus está nos direcionando e o que a gente precisa melhorar em nós, porque muitas vezes o pessoal vai sair de um relacionamento da sua igreja ali que não está dando certo e vai ir para outra igreja e levar o mesmo problema, porque o problema não é a igreja, o problema está com ela e ela precisa se resolver, né? Exatamente. O que me leva a mais uma coisa aqui, que a gente já vai caminhando ali para quase o final, ainda temos mais uns 10 minutos aqui para conversar. Você que está nos ouvindo, nos acompanhando até agora, porque, né, a gente vai finalizar esse conteúdo, gente. A pergunta é: qual a relevância dessa temática de ser noiva, de ser corpo de Cristo, para um ambiente universitário? Por que a gente precisa falar sobre isso dentro do ambiente universitário? A gente precisa? Porque basicamente esse aqui é um devocional voltado para o grupo conversar na universidade, principalmente. Mas por que a gente precisaria falar sobre isso? Nossa, eu acho que é muito primordial. Primeiro, porque a gente evita contenda se a gente fala sobre isso, porque aí as pessoas começam a entender que, primeiro, né, todo mundo é um corpo, e antes de eu colocar a minha opinião, a minha doutrina, o que eu entendo ser o certo, a minha teologia, eu preciso colocar o amor, que é o elo perfeito, preciso colocar a paz e todos os frutos do Espírito, né? E além disso, eu acho que esse tema é muito. O que mais me vem à cabeça agora, né? É muito importante para que a gente também não caia em enganos. Porque quando a gente começa a confiar no corpo de Cristo e a entender o que estar nesse corpo significa, a gente não fica desamparado. Então, por exemplo, a gente não fica com medo de se desviar na faculdade, porque a gente sabe que não só dentro da faculdade tem o corpo de Cristo, mas eu tenho na minha igreja e na minha cidade, perto de mim, irmãos e irmãs que vão me apoiar, que se eu cair vão me ajudar a levantar, se eu tiver dúvida vão caminhar comigo para me ajudar a resolver. E isso particularmente foram duas coisas que me deram muita segurança desde que eu entrei na faculdade até hoje, de saber que o corpo de Cristo está ali. Eu escolhi a universidade que eu estudo hoje porque eu sabia que tinham pessoas cristãs lá, porque eu sabia que o TFPR em Cristo existia. Eu passei na Federal e na UTF, e na época que eu passei no vestibular, ainda não tinha um grupo cristão ativo lá na reitoria, né? E eu, como uma adolescente normal, eu morria de medo de me desviar na faculdade, né? Porque era só o que me falavam quando eu era adolescente. Vai se desviar. Essa é a parte. E aí eu já fui para o lugar onde eu sabia que tinha crente, né? No caso, foi uma coisa muito boa, porque aí Deus usou a vida das pessoas ali para abrir minha mente e ver que, na verdade, eu não conhecia, eu acho que quase nada de Deus, assim. Entendi.
Acho que a Júlia mandou muito bem aí nessa explanação sobre o entender o corpo de Cristo. Eu acho que é um dos principais pontos para abordar essa temática mesmo. Mas eu vejo um outro ponto importante, que é a gente entender a importância de estar inserido numa igreja também. Que, cara, o grupo universitário ele não vai substituir o relacionamento de estar em uma igreja local. O que que é isso? Cara, você tem um pastor, você ter alguém que cuida de você, alguém que te acompanha, alguém que sabe da sua vida, alguém que te ajuda, muitas vezes para quem é líder, né, de grupo universitário, a ter algo para compartilhar naquele grupo, a ter algo para servir as pessoas dentro do ambiente da faculdade. Porque o grupo universitário ele não pode também só ser uma reunião de pessoas de um clubinho cristão ali. Assim como a igreja não pode ser isso. Na verdade, cara, o campo missionário dentro da universidade ele é muito grande. E o grupo universitário ele tem que ser atrativo para essas pessoas que não conhecem a Jesus, mas que estão propensas a ir numa reunião de um grupo ali. E aí, vamos conhecer uma galera? Cara, é super fácil de a pessoa ir numa reunião dentro da faculdade do que ela ir numa igreja. É Então, verdade. a gente precisa entender que, cara, a gente precisa estar numa igreja local para poder buscar estratégias e poder servir as pessoas dentro da nossa faculdade, né? E muitas vezes a pessoa que está ali numa posição de liderança, talvez de um grupo universitário, possa se sentir sobrecarregado, porque, talvez esteja começando e aí tem que fazer o louvor, tem que fazer a palavra, tem que marcar as reuniões, tem que mandar no grupo do WhatsApp. Ele que começa a fazer tudo. E ele pode contar com o apoio da igreja dele. Ele pode contar com o apoio da rede universitária, né? E, cara, Isso aí, meus queridos. exatamente. Então, estar inserido numa igreja local é um dos outros pontos muito importantes para a gente abordar esse tema dentro da universidade. Né? Exatamente. Realmente, porque o grupo na universidade não é a igreja. Entende? Não é igreja nesse sentido, porque nós acabamos de falar em toda reunião aqui que a igreja é o corpo de Cristo espalhado pela face da terra e Cristo é o foco. Mas realmente o ambiente de grupo dentro da universidade, ele tem um foco muito mais evangelístico, né? Então, esse Não, onde se desenvolve a dinâmica de igreja, né? Exatamente. A dinâmica de comunhão de igreja, ela realmente acontece dentro desse ambiente maior que é a estrutura da igreja onde você quer, porque você tem um acompanhamento pastoral, um pastor te acompanhando, outras pessoas que estão crescendo nessa caminhada também em relação a Cristo e estão enfrentando as suas dificuldades, sim, mas você pode caminhar com elas. Então, não caminhar longe de uma igreja, essa instituição, é entender também que você pode estar caminhando longe desse rebanho e longe de um pastor, longe de às vezes, compreender essas coisas. Porque o ambiente de evangelho, ali, de pregação do evangelho, que é a universidade, ele realmente tem esse caráter evangelístico. Então, ele não vai se aprofundar em várias questões. Não, porque não é o objetivo, né? O objetivo é realmente falar do evangelho, ser o primeiro passo para que a pessoa caminhe para dentro de uma comunidade na qual ela possa ser cuidada. E lembrando que a universidade só dura 4, 5, 6 anos, às vezes um pouquinho mais, mas o ambiente de igreja é realmente algo que é para você ficar mais tempo lá sendo moldado. Porque tem coisas que você não consegue resolver em 2 anos. Nem 3, nem 4, nem 10. E é muito importante também a gente ver que, cara, a maioria das pessoas que elas estão no grupo universitário, geralmente elas estão numa graduação. As pessoas que estão numa graduação, geralmente têm um perfil bem jovem de idade. Então, são pessoas que vão estar ali liderando, mas que talvez não tenham tanta bagagem quanto você precisa para crescer. E algumas coisas você vai precisar buscar fora. Então, você precisa realmente de irmãos mais velhos na questão da caminhada da fé, mas muitas vezes na questão de maturidade da vida. E isso você consegue encontrar na sua igreja local, isso você consegue buscar no seu pastor. Então, é importante a gente não se isolar achando que a faculdade, o grupo universitário vai substituir a nossa igreja, porque nós somos o corpo de Cristo, a galera que está na faculdade também faz parte disso, mas a gente precisa de uma igreja local também. Sim, e eu acho muito importante a gente ressaltar também que o pessoal gosta de meter a boca na instituição igreja e falar mal e tal,
E assim, claro, a gente vê escândalos porque existem pecadores ali e pessoas que vão cair em pecado e que acabam sendo corrompidas e tudo mais. Só que existe um motivo para ter uma organização, existe um motivo para ter uma instituição, existe um motivo para ter uma doutrina. E eu não estou falando que a gente tem que se submeter 100%, não questionar nada, mas o que eu quero dizer é que a gente não precisa fazer a mesma coisa que o mundo faz e já chegar armado para a igreja. Se você não gosta muito da instituição igreja, tente abrir um pouco o seu coração, comece a estudar a história da igreja, por que existe essa instituição, por que eles criaram um lugar para a gente se reunir, sabe? Por que isso é importante? Tente perguntar para os seus pastores ou para pessoas que são mais velhas quais que seriam os desafios se essa instituição não existisse. Porque provavelmente a rede não existiria, nem o meu grupo universitário não existiria, se não tivesse uma estrutura de organização de igreja local por trás. Alguém que falasse, não, isso aqui não dá para fazer, ou isso aqui dá para fazer. Alguém que tivesse uma organização ali. Porque isso é uma forma do corpo que o corpo de Cristo encontrou de fazer a igreja acontecer nessa terra, nesse mundo corrompido. E por enquanto é isso que está funcionando. Pode ser que no futuro a igreja encontre uma outra estratégia? Pode ser, mas por enquanto essa é a estratégia que tem funcionado e que tem permitido com que, pela graça de Deus, a gente possa se reunir como irmãos com conforto, com liberdade. E isso é muito incrível. A gente tem de olhar só para a parte destrutiva, para a parte ruim, institucional. As pessoas falam, não, porque as igrejas viraram uma empresa. Não é bem assim. A gente precisa enxergar por que essas coisas acontecem, por que existe uma organização por trás de tudo isso. E como é uma bondade de Deus para nós, a gente poder ter isso. Quantos países as pessoas não sofrem muito para se reunir como igreja, porque elas não têm a possibilidade de ter uma instituição legal dentro daquele país, de ter um nome, de ter um CNPJ, de ter uma estrutura por trás daquilo, dizendo, não, vocês têm liberdade nesse local para adorar a Deus, assim, né? Então a gente poderia olhar com mais bons olhos para a igreja. Acho que isso é importante também. Sim, muito importante, Ju. Gente, a gente vai caminhar agora para realmente o fim do nosso programa, mas antes, né, para que todos que estão nos acompanhando possam ouvir vocês mais um pouquinho, só lembrando, todos que estão nos ouvindo, nos acompanhando, tanto nas redes sociais quanto na rádio web, você pode acessar, né, esse e outros programas pelo aplicativo, mas também a gente vai passar novamente esse programa no novo ano, né, para que você possa ouvir novamente esse tempo aqui, reprisando ele no programa de segunda-feira. Só para reafirmar para vocês, estamos falando sobre o Conexão Universitária, a semana 20, e basicamente a temática é A Noiva é uma Multidão. Se você ficou na dúvida e pegou metade do programa, ouça completamente novamente no aplicativo ou na rádio web, para você ficar a par do que nós conversamos. Foi realmente um bom papo no dia de hoje. E para a gente finalizar esse episódio, eu vou pedir que tanto o Gabriel quanto a Ju, os nossos convidados, possam deixar um último recado para você aí, ouvinte, e quem está nos acompanhando até o fim. Então, bora lá, Gabriel, qual seria o seu recado para nós, final desta live? O meu recado é que você sempre lembre de Provérbios, que fala sobre a questão de a gente se afiar um ao outro, né? Então, cara, sempre que você estiver se isolando, que se você tiver, cara, não quero sair com os meus amigos da igreja, não quero estar perto das pessoas, não é algo sábio. Provérbios vai falar isso também, que aquele que se isola se insurge contra a sabedoria. Então, a gente precisa do corpo de Cristo, a gente precisa estar perto das pessoas, aprendendo umas com as outras e caminhando para formar Cristo nos nossos irmãos e em nós mesmos através disso. Então, os nossos relacionamentos com as pessoas, eles precisam revelar Deus e nós precisamos enxergar Deus na vida das outras pessoas. Assim, a gente vai aprender a viver realmente como sendo o corpo de Cristo. E eu acho que é isso.
Mas uma coisa que eu sempre me lembro e que me ajuda muito nesse sentido é lembrar que muitas vezes nós somos feridos por pessoas, mas são através das pessoas que nós somos curados. Então, se isolar nunca é o caminho, assim, olhar com maus olhos, estar sempre rabugento contra a igreja, nunca vai resolver o problema. O que vai resolver o problema é você aceitar a verdade do que a Bíblia diz, que é nós somos um corpo, você querendo ou não, se aceitando ou não, e enfrentar o que está sendo um problema de verdade, assim. E eu vi uma frase hoje que eu achei muito interessante que fala: Satanás gosta de pescar nas águas turvas de um coração descontente. E a nossa geração, desculpa, galera, tem sido muito descontente com a igreja. E, e isso é algo que eu acho que a gente precisa melhorar, assim, da gente poder olhar para a igreja com mais carinho e valorizar mais o que a gente tem como corpo, né? É isso aí. Exatamente. Nossa, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada por esse momento de bate-papo. Tenho certeza que o senhor tocou muito realmente o pessoal que está aí nos ouvindo, nos acompanhando. E creio que realmente a gente não explorou tudo que é possível explorar dentro dessa temática, mas foi muito bom o nosso papo em relação a isso, a falar sobre isso, a conversar sobre isso. Acho que a gente não pode ser proibido de conversar sobre essas temáticas, a gente tem que expô-las e entender elas da melhor forma possível, de acordo com a Bíblia, e também entender a relação disso com o ambiente no qual estamos inseridos, que é a universidade. Mesmo que, né, formando ou não, a gente está sempre em contato com essa galera, não é mesmo, Gabriel? Sim, Mas sim. Realmente é necessário falar sobre essa temática, porque constantemente estaremos inseridos no ambiente de ser a igreja, de ser o corpo de Cristo. Então, muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui, obrigado também a vocês dois, a Júlia e Gabriel, que a gente possa conversar em vários outros momentos, e a gente se vê, pessoal, semana que vem, no próximo Conexão Universitária, já em um novo ano. Que Deus abençoe vocês, ó, e até a Tchau, gente. próxima. Até mais. Valeu, pessoal. Tchau, Tchau, tchau. pessoal.